Vamos para a oração diária. Amém? Deus, cumpridor da tua palavra, como é triste saber que a escolha da rebeldia ainda não fechou as suas portas. Há 3.500 anos, esses três líderes provaram o quanto é ruim duvidar do teu agir. Ora, as tuas palavras hão de se cumprir. Quem não acredita em ti te chama de mentiroso e por isso pagará um alto preço, porque desejar o que não foi prometido, mentindo e traindo, para satisfazer a uma tentação, é qual, sem dúvida, é mortal. Livra-nos do poder do inimigo, que chega às portas escondidas e com astúcia. Quem dá crédito a ele percebe o engano depois, e em muitos casos já é tarde demais. Que te respeitemos sempre dizendo, não às tentações. É importante, ó Pai, dizer não às tentações. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta meditação diária, ó Deus, queremos te pedir, Senhor, para que o Senhor nos alcance o nosso coração, para que possamos resistir sempre o não, sempre dizer não às tentações. Elas vêm, meu Deus, elas vêm assim, devagarzinho, elas vêm sutilmente como uma serpente. Você pode perceber a serpente, ela não tem nenhum tipo de ruído quando ela encosta nas pessoas, ela vem sutilmente, é assim as tentações, os pratos de manjares. Que possamos resistir, Senhor, a essas tentações. Pai, te pedimos nessa ocasião, a pessoa que vai ouvir esta mensagem, que ela venha refletir, que ela venha, meu Deus, dar crédito à mensagem, à palavra da Bíblia, do Senhor, porque sabemos, Pai, que como esses três líderes, com aquela rebelião, há 3.500 anos atrás, Corá, Datã, eles foram, meu Deus, engolidos pela terra. Eles foram tragados por a terra. Deus, não permita, Senhor, que o homem seja como Corá, Datã e Abirão, que deixaram se levar pelo demônio e entraram o homem de Deus. Na verdade, fizeram pouco caso da presença divina e em um ato insano tentaram depor o escolhido pelo Senhor na sua caminhada da fé. E por isso, Senhor, eles foram tragados, eles foram engolidos vivos, tanto esses três líderes como as suas famílias, seus filhos, suas mulheres, eles foram tragados, engolidos vivo, porque o Senhor ofendeu a terra e o engoliu vivo. E isso, Senhor, não é diferente nos tempos de hoje. Tragar o homem, abrir uma fenda, não significa que a terra vai se abrir e vamos ser engolidos pela terra como na época de Moisés, Datã, Corá, esses três líderes que se entregaram aos pensamentos perversos e à rebelião. Esses três líderes foram rebeldes. Eles entraram para a rebelião contra Moisés. Eles duvidavam que Moisés era o teu escolhido, que era o homem separado para libertar o teu povo do Egito. E ali eles escolheram, Pai, pela sua desobediência, pela sua rebeldia, eles escolheram a morte, tanto suas como dos seus familiares. Portanto, Pai, não é diferente nos dias de hoje. Nos proteja, Senhor, nos dê sabedoria, nos alcance, Senhor, para que a gente não venha ser tragado pela rebeldia, porque muitas vezes, Senhor, a rebeldia está dentro do nosso coração, mas está desapercebida. Por quê? Porque muitas vezes estamos no engano e ele vai, Senhor, se enrolando, se enrolando, se enrolando. Quando chega lá na frente, ele não tem mais como escapar, não tem como mais sair. Por quê? Porque está totalmente contaminado.
E aí, Senhor, ele vai ser tragado pela rebeldia. E aí, quando ele tentar voltar atrás, porque muitos tentam voltar atrás, mas não conseguem. Datã, Abirão e Corá, eles não voltaram atrás, eles não se arrependeram da rebeldia. Mas muito dos teus filhos, muito do tuas servas, do teus servos, ele se arrepende. Mas às vezes ele está tão tragado pelo veneno da serpente que é impossível voltar aos caminhos. Muitos, Senhor, ficam pelo meio do caminho. Muitos se afastaram de ti e hoje já não está mais conosco pela rebeldia. Eles se lançaram na rebeldia, no pecado, na lascívia, no engano, e aí foram tragados pelo pecado. E eles não tiveram oportunidade de voltar. Portanto, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está prostrado por algum motivo, não olhe para o alto e diga que Jesus, que o seu filho amado de Deus é o culpado das nossas decisões, da sua decisão, da minha. Porque decisões não é Deus que toma, não é Jesus que toma decisões por o homem. A decisão é tomada por nós mesmos. Quando decidimos algo, foi Deus que decidiu. Está no desejo do seu coração. E muitas das vezes o desejo do seu coração, ele é enganoso. Ele é traidor. Ele é traíra. Ele vai nos levando para os caminhos tortuosos, vai enrolando, enrolando, e lá na frente você está no laço do passarinheiro, e aí não tem mais volta. Tem coisas, tem pecado que é para oração, e tem pecado que é para a morte. E Deus fala na palavra, o pecado que é para a morte, não ore, porque eu não ouvirei a sua oração. Tem pessoas que o povo ora, mas Deus não ouve a oração. Por quê? Porque o pecado é para a morte. Portanto, preste atenção quando você for orar por alguém, se o pecado dela é para a morte ou se é para a oração. Porque muitas das vezes nós atravessamos no caminho de Deus, na frente de Deus. Aquele homem está sobre a intervenção de Deus, intercessão de Deus. Ele está ali num jugo. Mas o homem, ele quer levar a palavra, ele quer interceder por aquela vida. Mas ali já é tarde demais. Deus decidiu engolir Datã, Corá, aqueles 3 líderes. Ele decidiu engolir eles vivos. Tanto as mulheres como as crianças. Eles se decidiram. Mas no meio daquele povo tinha 2 crianças, 2 filhos de um deles, que na hora que foram ser tragados, eles correram. Eles saíram de perto do pai, da mãe, e correram até Moisés. E essas 2 crianças foram salvas. Por quê? Naquele momento que ia ser tragado, eles decidiram sair de perto daqueles que já estavam contaminados, determinados para a morte. E muitas vezes conosco é assim também. Muitas das vezes estamos perto de alguém e no caminho dele só há morte. Só a morte. Então temos que pedir a Deus, Senhor, dá discernimento para saber aonde andamos, aonde pisamos, com quem estamos envolvidos. É dessa forma, meu irmão, que a gente tem o discernimento, pedindo a Deus, Senhor, me mostra. Porque Deus é Deus de revelação. Ele não deixa os seus filhos enganados. Mas muitas vezes ele mostra para o homem o engano, mas o homem não tem a ciência de se afastar do enganador. Ele prefere mais os caminhos do enganoso do que o caminho da perfeição. Eu tenho encontrado pessoas, aí eu falo para Deus, por que as pessoas não gostam de ficar perto de mim, Senhor? Por que as pessoas preferem mais o mundano? Porque elas ficam sentadas em rodinha e comigo eles não batem na minha porta para conversar comigo, para ter prosa comigo. Por que, Senhor? Aí Deus revela, meu irmão, ele mostra para mim, filha,
Essas pessoas que não querem estar perto de você, é porque a luz incomoda. Eles preferem estar com aquele ali ou aquela lá, porque está no mesmo labirinto que eles. Então os opostos se atraem. Essa é a verdade, meu irmão. Os opostos se atraem. Por quê? O homem que não quer conversa comigo, que não tem afinidade comigo, é porque tem algo por trás dele que não se agrada. Porque a luz que há em mim, ela ofusca. Porque onde a luz entra, as trevas têm que sair. E para as trevas não sair, ele procura, né, a distância. E essa distância é o quê? O afastamento. Não quer muita conversa, não quer muito convívio. Por quê? Porque a luz do homem, do servo, da serva, incomoda as trevas. Porque nós somos sal da terra. E se somos o sal da terra, a gente tem que ver uma coisa, meu irmão. É importante saber quais os caminhos que você está trilhando, qual é as amizades que te rodeiam, no seu convívio. Quem é que está ao seu redor? Qual é o tipo de pessoa, qual é a classe de pessoas que estão em sua volta? É o sal da terra ou é a porta larga? Porta larga significa, né? Você sabe, caminho das trevas. São pessoas que andam mais na porta larga ou na porta estreita. Por que Deus responde para mim, filha? A tua porta é estreita. Ai, Deus, a minha porta é estreita. Sim, é estreita, porque tu se esquiva daquela rodinha pecaminosa. Por que, meu irmão? Você acha que Deus está no meio? É que ele diz, vós sois o templo do Espírito Santo, se vos me deixarem eu destruo. Por quê? Se vós sois o templo do Espírito Santo, você acha que quando você se junta naquela rodinha para beber, para fofocar, para comentar da vida alheia, você acha que Deus está ali habitando contigo? Naquele momento, Deus se retira, o Espírito Santo se retira de ti, meu irmão. Aí você está em apuro. Se a espada descer naquele momento, tu vai junto. Porque naquele momento que tu está ali naquele desvio, naquele engano, a espada desce e você vai junto com o ímpio. E por isso a importância de definir o justo e o caminho do ímpio. Mas a decisão é tua. A decisão não é de Deus, é nossa. Se você gostou da mensagem, deixe um comentário, envie esta mensagem para alguém. Certamente você encontrará alguém que está disperso. Amém.